Boa noite, na paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para o nosso culto das terças-feiras, para louvarmos, glorificarmos o nome do Senhor. Amém, queridos? Estamos aqui ainda pedindo oração. Eu tenho um pedido de oração sobre a nossa igreja de Maceió. Pastor Washington Antônio esteve no grupo dos nossos jovens, dando uma palavra sobre Maceió. Eles estão enfrentando uma grande luta, eles têm que estar deixando a cidade, deixando suas casas, não é? E vamos orar, irmãos, para Deus orientá-los e eles terem toda a graça de Deus no que vão fazer naquela cidade. Vamos estar orando pela igreja de Maceió e pelos habitantes, não é? Porque eles estão enfrentando uma grande prova, não é? Não é fácil. Você tem a sua vida estruturada, mora na sua casinha, pessoas às vezes que levam anos e anos para construir uma casa, e aí o que acontece? De repente tudo começa a desmoronar e eles recebem a intimação que tem que deixar a sua casa. Então eles estão precisando das nossas orações para terem toda a orientação de Deus para como fazerem, como viverem, como enfrentarem essa problemática tão séria, irmãos. Não é fácil. Nós que lutamos a vida inteira para ter uma casa, às vezes idosos, né, como eu, né, hoje tem minha casinha para descansar, tranquilo, tudo quitado. Agora imagine alguém lá, nas minhas condições, vão ter que deixar tudo. A própria igreja, ele está alugando um local para estar cultuando, não é? Então são todos esses motivos que nós vamos estar orando, clamando por ele. Também temos que orar pela nossa irmã Elzira, que está internada para fazer um procedimento lá, né? Que ela botou um aparelho na garganta e agora tem que tirar, tá lá para fazer esse atendimento, amados. Então, é motivo das nossas orações também, essa vida, e orar. Aí está chegando as eleições, precisamos de pedir a direção de Deus, como votar, não é? Eu coloquei lá nos grupos, né, algumas orientações sobre votar, não indicando, eu não vou indicar de jeito nenhum. Isso é uma questão muito pessoal, de cada um de nós buscar a direção de Deus e naturalmente conhecer a quem vamos votar, né? É isso que nós colocamos lá, para que você conheça o seu candidato, para que você não vote numa pessoa, por exemplo, que é contra os princípios de Deus e os princípios da igreja, né? Aí nós temos que ser vigilantes nesse ponto. Vamos conhecê-los e orar por aqueles que estão e aqueles que vão entrar, não é? Está aí a nossa querida irmã Rosemary Barnabé. Querida, tudo bem? Como é que está o nosso irmão João Amado e toda a família? Deus abençoe, irmã, muito bem-vinda para o nosso culto de terça-feira, amém? Então, louvado é o Senhor. Temos que estar orando para Deus dirigir todos os eleitores. Esse servo de Deus também vai estar lá levando o seu voto. Estou pesquisando ainda, não é? Para ver a quem eu vou dar o meu voto no próximo domingo. E eu quero estar cedo lá, porque 9 horas eu tenho a nossa escola, né? E eu não vou atrasar a escola. Eu vou lá votar às 7 horas, abre para os idosos e eu estou lá. Não é isso? Nós vamos pedir a direção de Deus, pedir a Deus para abençoar os nossos governantes, para que eles que estão no poder, que podem decidir, o façam na direção de Deus, no temor de Deus e, sobretudo, respeitando os princípios deste livro. Porque este livro, olha o que diz a palavra de Deus: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Está aí também a nossa irmã Rosemary. Rosemary Barnabé, ainda é mesmo irmã. Eu cheguei perto agora, irmã, eu já tinha falado, né? Mas bem-vindo, irmã, a paz do Senhor. Então nós vamos já estar orando para nós ganharmos tempo. Eu tenho certeza que a nossa live está para o público, a nossa irmã Rosemary já entrou. Então nós vamos pedir as bênçãos do Senhor. Deus tem uma palavra para o nosso coração. Já preparamos o esqueleto. Agora vamos pedir ao Senhor para botar tudo que compõe um corpo, né? Precisa de nervos, precisa de veias, precisa de, enfim, de tudo que um corpo humano precisa. O esqueleto sozinho não faz nada, a não ser na ficção, não é?
mas então o nosso Deus é poderoso para estar completando e, sobretudo, dando vida, não é? Dando vida. Os irmãos orem para que Deus nos abençoe, você seja abençoado e todos aqueles que vão estar conosco, né? Aí está o Cosmo Ramos de Oliveira, glória a Deus, Cosmo, Deus abençoe, bem-vindo, bem-vinda a sua família e parabéns pelo nosso baterista de Jesus que foi recebido na igreja como membro, glória a Deus, pastor Marcos Pereira, nosso companheiro de guerra, seja bem-vindo, pastor, Deus abençoe. Então vamos orar pedindo as bênçãos do Senhor, irmãos, entregando nas mãos do Senhor todos os nossos trabalhos, pastor Marcos está aí, e no domingo nós vamos ter a nossa escola bíblica no horário marcado, não é? Louvado é o Senhor. Está aí também o Dilson Fernandes dos Anjos, bem-vindo, meu irmão, a paz do Senhor, Deus abençoe, não é? Nossa escola vai funcionar, então eu já começo a pedir aos irmãos que votem no primeiro horário, não vamos prejudicar o reino de Deus, que é muito importante para nós, e a nossa escola é uma bênção para nós. Nós temos a classe das crianças, nós temos a classe da mocidade e os adultos, e o pastor Marco faz questão, e o nosso irmão Cosmo também, que é o superintendente, né, de estar convocando todos para estarem nesse dia na escola bíblica, para estarmos na casa de Deus, estudando a palavra de Deus, amém? Pela manhã eu vou fazer uma ministração de escola aqui, mas à tarde é aquela glória, porque é aquela aula presencial. Aí está a nossa irmã Dorcas dos Santos Oliveira, oh, que maravilha! Bem-vinda, Maria Prado, bem-vinda, todos são bem-vindos, e vamos agora estar orando para Deus abençoar, amém? Pai Celeste, obrigado pelo dia que o Senhor nos concedeu, pelas vitórias desse dia, Pai, porque nós, os teus filhos, nos reunimos para contar vitórias, que essa foi a promessa do Senhor, estou convosco todos os dias, e Ele está, e na presença de Deus, e com a ajuda de Deus, com a comunhão com o Senhor, nossa caminhada é uma caminhada vitoriosa. Obrigado pelos teus filhos que já estão conosco nessa live, os que vão entrar, os grupos que amanhã pela manhã estarão assistindo essa mensagem como a mensagem matutina, Pai. Abençoe grandemente todos e que sejam edificados, Pai. Ajuda que tudo que foi preparado, que nós preparamos, e que o Senhor nos ajude agora a ministrar, nos capacite, para que o teu povo seja abençoado grandemente, Pai. Assim eu entrego todos os teus filhos em tuas mãos, lembrando da tua serva irmã Elzira, que está internada para aquele procedimento, Pai. Tu és poderoso para abençoar os médicos, abençoar a tua serva, e daqui a pouco termos ela de volta em seu lar. Pai Santo, assim eu entrego o irmão Zias e toda a família do teu servo nas tuas mãos, Pai. E juntos estamos clamando pela tua mão poderosa sobre os médicos, enfermeiros e sobre a tua serva que estará passando por esse procedimento, Pai. Assim nós oramos, assim nós entregamos em tuas mãos essa vida. Também oramos por Maceió, teu servo pastor Washington Antônio, Pai. Ele está lá junto com a igreja que vai ter que ser removida por causa das situações que estão acontecendo na sua cidade onde a igreja está, e os moradores também que estão tendo que sair de suas residências, ó Pai. Mas nós estamos intercedendo por aquelas vidas. Põe a tua mão de poder, Pai. Se eles tiverem de sair, que o Senhor prepare um meio de eles estarem no lugar onde possam congregar, te adorar, e os habitantes possam ser atendidos, ó Deus, nesse momento tão difícil para eles, Pai. Mas nós sabemos que operando o Senhor, quem impedirá? Então, Pai, nós oramos entregando a cidade onde teus filhos estão nas tuas mãos, Pai, aonde está passando por esse grande problema, ó Deus, que está tirando as pessoas pelo perigo que correm de ficarem em casa. Assim nós oramos pelas nossas autoridades constituídas que governam esse país, pela classe médica que trata daqueles que estão necessitando de uma intervenção médica, Pai. Abençoa elas, essas pessoas, e abençoa os médicos também, Pai. Nós assim estamos orando, nós assim entregamos todos em tuas mãos, Pai. Se conosco agora nessa pregação, que as tuas mãos poderosas, que o teu Santo Espírito capacite esse pequeno servo nessa ministração, e que o teu nome seja glorificado, Pai, e o teu povo abençoado. É a nossa oração com ação de graças, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém.
Glória a Deus. Aí está a nossa irmã Janda Maria Moreira. Bem-vinda, querida, paz do Senhor. Deus abençoe. Aí está também a Maria de Oliveira. Bastou, querida. Como é que está a família toda aí? Como é que está Rafael Jambeiro? Dá um abraço na minha família aí, querida. Saudade de vocês. Mas Deus abençoe grandemente todos vocês aí, Osvaldo, Ataíde. Um abraço em todos, amém. Marceli Silva está assistindo, a paz do Senhor. Irmã Marceli, irmã Esther, irmão José. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Ana Lúcia Oliveira, bem-vinda, paz do Senhor, Deus abençoe, é uma alegria tê-los conosco. Amados, mas nós vamos agora, então, louvar ao Senhor com um dos nossos cânticos, é o cântico 186 da harpa cristã, amém? Vamos estar agora louvando ao Senhor com o 186 da harpa cristã. Pega a sua harpa aí, e vamos agora adorar ao Senhor. 186 da nossa harpa. Este é o louvor que nós vamos oferecer ao nosso Deus agora. Amém, irmãos? Eu estou aqui, como sempre, dependendo um pouco da nossa máquina, mas nós vamos conseguir. Amém? 186 da harpa cristã. Procure a sua harpa. Amados, enquanto o louvor está entrando, eu vos convido para nós lermos um texto na nossa Bíblia, né? Porque às vezes a gente fica com esse espaço todo aguardando. Aí está José Rocha. Bem-vindo, querido. Seja bem-vindo. Deus abençoe. Abra sua Bíblia. Vamos ler. Aqui é o nosso assunto, a nossa mensagem de hoje está aqui. Se ele começar, eu paro para não interromper a leitura. 1 Samuel, capítulo 1. Vamos lendo a nossa Bíblia, enquanto o louvor vai entrar. A meditação eu vou fazer mais tarde. Nós vamos fazer essa leitura, são 28 versículos. Está escrito assim: houve um homem em Ramataim, de Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jorão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf Efrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana, e o nome da outra era Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Elcana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porque ele amava a Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer. Portanto, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Assim o fazia ele de ano em ano, quando ele subia à casa do Senhor. E assim a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Eu vou continuar lendo. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele fez atenção à sua boca, porque no seu coração falava e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada.
Louvado é o Senhor. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparte de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido. Porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa em Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem, Eucana, com toda a sua casa, a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual, e cumpriu o seu, a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e cumprir seu voto. Porém Ana não subiu, mas disse a seu marido: quando o menino for desmamado, então levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Ô glória, hein? Eucana, seu marido, lhe disse: faze o que bem te parecer aos teus olhos, fica até que o desmames, tão somente confirme o Senhor a tua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite ao seu filho até que o desmamou. E havendo desmamado, o levou consigo com 3 bezerros, uma efa de farinha e um odre de vinho, e o trouxe à casa do Senhor a Siló. E era o menino ainda muito criança, e degolaram um bezerro, e assim trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu senhor, viva a tua alma, meu senhor, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido, pelo que também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou ali ao Senhor. Amém, amados? Então eu estou aqui esperando a minha máquina, e eu creio que agora ela vai nos abençoar com o louvor que nós escolhemos. Amém? Graças a Deus. É o 186 da harpa cristã, que nós vamos estar louvando ao Senhor. Amém? Deixa só começar aqui que nós tá baixando, né? Às vezes ela vai 186 na harpa. Amém? Louvemos ao nosso Deus agora. Pela fé que uma vez foi me dada, a seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para o céu. Pela dádiva darei valor e seguir a Jesus meu Senhor, para que um dia receba do céu a coroa de me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura, pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus meu Senhor, para que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas, no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza, pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar
do céu me dará o Senhor. Que valor de valor em valor, e seguir a Jesus meu Senhor, é que um dia receba do céu a coroa que me dará Glória a Deus. Louvado é o Senhor. E graças a Deus, é pela fé, amados. Ana alcançou sua vitória pela fé, não é? É pela fé que nós somos vencedores. Não esqueçamos disso. Amém? Porque a fé remove montanhas. O meu justo viverá pela fé. Está aí nossa irmã, o irmão Osias. Eu não sei se Osias está com ele, mas está aparecendo ali Osias e Osias, né? Acho que Osias, não é? Porque ele não me informou nada, acredito que ela ainda esteja se preparando. Mas vamos orar. Seja bem-vindo, Osias, Eusira, a paz do Senhor. Deus abençoe vocês. Amém, amados. Agora eu quero convidar um cantor que eu considero um dos maiores poetas do momento, que é o Sérgio Lopes. Ele vai também apresentar um louvor sobre fé. A nossa irmã Márcia vai louvar. Ela não está liberada não, mas ela vai louvar no final. No final ela vai fechar o nosso culto com louvor. Está aí também a Sirlene Castro, está assistindo. Bem-vinda, minha irmã, a paz do Senhor. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos agora pedir esse louvor com o nosso irmão Sérgio Lopes, e depois do louvor dele nós já vamos estar entrando na nossa meditação, na reflexão que vamos fazer. Hoje nossa internet aqui na minha região não anda lá muito boa não, mas nós vamos louvar com o Sérgio Lopes. Amém? Bendito seja o Senhor. Todos são bem-vindos, outros irmãos chegaram, né, que estão aí. Sejam bem-vindos todos, amém? O seu nome não foi citado, mas Jesus está vendo a sua presença aí, e com certeza você vai ser abençoado aqui nesta noite com a palavra que o Senhor tem para nós aprendermos. Nós vamos falar sobre 6 personagens que têm muito a ver com o livro de Samuel, né? E do 3 dele nós já estamos falando, né? Pelo menos 2. Fernando de Oliveira Roberto, a paz do Senhor, querido, bem-vindo, Deus abençoe. Então nós vamos pedir agora o louvor, né? E depois desse louvor nós já vamos estar entrando na meditação, amém, irmãos? Já está abrindo aqui, é um louvor muito bonito, preste atenção na letra. Esse moço tem uma inspiração tremenda. Lúcia Estela Souza, irmã Gessi, toda a família Lúcia Estela, bem-vinda, Deus abençoe, é uma alegria tê-los conosco, amém? Vamos então ouvir agora o nosso amado Sérgio Lopes, depois já estaremos entrando na meditação. A irmã Márcia vai cantar no final, ela não está liberada não, viu? Vamos ouvir esse louvor agora, amados. Graças a Deus. Presta atenção nessa letra, enquanto ela vai falar o teu coração. Príncipe, glória a Deus. Aleluia. Quando a força te faltar, a coragem te deixar e as lágrimas banharem o teu rosto, e sentir a sensação de uma eterna solidão, esperando um futuro que passou. É exatamente assim, quando tudo está no fim, quando já sofremos tanto no deserto. Se tua força não puder te fazer ficar de pé, esse é o momento do poder da fé. A fé só abre os mares
exatamente assim. Quando tudo está no fim, quando já sofremos tanto no deserto, se tua força não puder te fazer ficar de pé, esse é o momento do poder da fé. A fé só abre os mares quando o momento chegar. Glória a Deus. O Senhor, na sua palavra, disse: o meu justo o meu justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Então, amados, eu fico pensando sobre os personagens que nós vamos estar falando hoje, não é? Porque de verdade todos eles tiveram de ter fé, não é? Não vai me dizer que o Antigo Testamento eles viviam não ser pela fé, está lá em Abacuque, não é? A fé, o justo vive pela fé, não é? Em todos os dias dos homens de Deus, mulheres de Deus, eles viveram pela fé. Sem a fé, não é? É preciso, para você agradar a Deus, tem que ser pela fé. Né? Por isso que o texto é sagrado. Aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador daquele que o busca. Amém, amados? Então não tenha dúvida, nós precisamos de buscar no Senhor, não é? Exatamente nos fortalecer na fé, não é? E fé, o que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que se não vê. Você não vê, mas você crê, não é? Imagine o que aconteceu com Ana, que é um dos personagens que nós vamos estar falando. Não vou falar de todos, né? Mas se for ver a vida de Samuel, a vida de Davi, né? Que são personagens que estão aí no texto de 1 Samuel, né? O livro de 1 Samuel tem todos esses personagens aí, não é? E sem fé não tem como você viver no mundo de Deus, porque às vezes as pessoas estão querendo, né, que você prove a sua fé. Você não tem que provar para ninguém, você tem que viver a tua fé, não é? E se você vai mostrar a sua fé, quando é que você vai mostrar a sua fé? Você vai mostrar a sua fé na hora das provas, na hora das lutas, não é? É quando você mostra que você tem um Deus que é por você e que está com você na sua caminhada. Amém? Louvado é o Senhor. Eu estou aqui arrumando o meu fundo para poder já entrar na mensagem, né? Mensagem que o Senhor colocou no nosso coração, e eu tenho certeza que ela vai te abençoar nessa noite. Amém? Então, louvado é o Senhor. E nós só estamos aqui preparando o computador do pastor Gênesis, está precisando de trocar mesmo, né? Está fraquinho, mas Deus vai me abençoar, né? Que eu estou me aparelhando para servir, fazer esse trabalho o melhor que puder, não é?
Louvado é o Senhor. E nós vamos conseguir. Amém, amados? Então nós agora já vamos entrar na meditação. Amém? Vamos lá. Os eventos de 1 Samuel formam um pano de fundo para a vida de 6 pessoas importantes. Não vou falar das 6 hoje, tá certo? É Ana, Eli, Samuel, Jonatas e Davi. Em parte, aqui, né? O impacto desses indivíduos sobre a nação de Israel e a história do mundo tinha a ver com o caráter de cada um. Mas o maior significado de sua vida pode ser visto no mundo como Deus operou por meio de suas vidas. É muito interessante que eu, você, não é? O que o mundo tem visto da minha vida, o que o mundo tem visto da tua vida, que a sua família tem visto da sua vida, que a tua igreja tem visto da sua vida. Você, através da sua vida, tem estimulado outros a crerem, tem estimulado outros a verem Jesus através da sua vida. Entre essas 6 pessoas estavam mãe, filho, pais, líderes. Podemos identificar-nos com pelo menos um deles, e provavelmente com a maioria deles de algum modo, não é? Porque você olhando a vida de Ana, olhando a vida de Samuel, né? Olhando a vida do próprio Eucana também, até Penina, que eu não cito aqui, mas ela de qualquer maneira, ela foi um exemplo negativo, não é? Mas de qualquer maneira, nós não aprendemos só com os que fazem o que é certo, aprendemos também com os que fazem o que é errado para não imitá-los. Não é? Louvado é o Senhor. Assim como fez com aqueles 6, Deus está trabalhando em nós e por meio de nós. Como Deus usou Ana para ter aquela fé extraordinária, né? O que acontecia com ela? Né? O trauma que ela levava porque ela era estéril, seu marido, porque a lei permitia que, no caso que uma mulher casada com um homem não lhe desse descendente, este marido podia pegar uma segunda esposa para suscitar descendência. E ela carregava, porque ela não só tinha que segurar com amargura, ver o seu esposo com outra mulher, mas também ver que aquela mulher produzia filhos e filhas, não é? E olhava para ela e escarnecia dela, porque ela era, vamos dizer assim, seca por dentro, não produzia filhos. Né? Ao estudarmos 1 Samuel, a pergunta qual precisamos sempre responder é esta: o que o fluxo e o refluxo de resposta e resistência a Deus diz sobre um relacionamento com Ele? Será que você tem paciência nas suas provações, nas suas lutas, nas suas dificuldades? A resposta a essa pergunta pode levar à transformação. Os primeiros 7 capítulos apresentam o homem de Deus, Samuel, tido por muitos como a maior figura do Antigo Testamento, desde Moisés. Samuel é um personagem singular no Antigo Israel, no qual ele teve 3 papéis distintos, ou responsabilidades oficiais como líder. Ele nasceu em uma família de levitas, e por isso serviu como sacerdote de Israel. Está lá em 1 Samuel 10:8. Ele também foi reconhecido como o último juiz de Israel. Ele lidava com decisões e disputas judiciais. Um homem, quando assume um papel, uma responsabilidade como um pastor de igreja, como qualquer função que você no reino de Deus tenha, como você precisa de sentir a graça de Deus sobre a sua vida, o discernimento e a sabedoria. Obviamente que se você tem um nível escolar superior, você vai ter ajudas, mas não é o suficiente, porque se você tiver capacitado fisicamente, materialmente, mas não tiver uma unção que desce de Deus, e essa unção desce sobre doutos e indoutos, não é? Se você vê a caminhada de muitos deles, eles nesses tempos não tinham a facilidade de estudar e se preparar, como nós temos, mas a grande verdade é que foram usados de maneira poderosa pelas mãos do Senhor. Além disso, Samuel foi o primeiro de uma série de grandes profetas levantados após Moisés, como está lá em 1 Samuel 3:20. Vamos lá, Ramataim Zifim era o outro nome de Ramá, está lá em 1 Samuel 1:19. Um vilarejo localizado a uns 8 quilômetros ao norte de Jerusalém. A expressão da montanha de Efraim se refere a uma região montanhosa ocupada inicialmente por a tribo de Efraim.
Elcana, cujo nome hebreu significa Deus criou, era um levita. Ele é tratado como um eframita, pelo fato de ter morado no território de Efraim. Capítulo 1, versículo 3. De ano em ano, a lei exigia que os israelitas participassem de 3 festividades por ano em Jerusalém. Era a Páscoa, o Pentecoste e a festa dos tabernáculos. Está lá em Êxodo 34, 23, Deuteronômio 16, 16. A expressão Senhor dos Exércitos é um título militar que se refere a Deus como aquele que comanda os exércitos angelicais dos céus. Está em 1 Reis 22, 19, Lucas 2, 13 se refere a Apocalipse 19, 14. E os exércitos de Israel, 1 Samuel 17, 45. A cidade de Siló, localizada a cerca de 32 quilômetros ao norte de Jerusalém, era o centro religioso da nação naquela época e o local do tabernáculo. Está lá em Josué 18, 1. Eli, Ofni e Finéias trabalhavam como sacerdotes em Siló, oficializando os sacrifícios apresentados no tabernáculo. Eli pode significar Deus é grande. Ofni significa girino, é o nome. Finéias pode ser originário de uma palavra egípcia que significa o negro. Lá no capítulo 1, 4, 5, a parte excelente era destinada a compensar Ana, pelo fato de ela não ter filhos e também para demonstrar o amor de Elcana por ela. Mas, meus irmãos, não era o que Ana queria mais, não é? Ela tinha tudo que o marido podia lhe dar, mas ela queria tirar aquele opróbrio, né? Porque toda mulher, naqueles dias que não tivesse filhos, era considerada uma mulher rejeitada, não é? Tanto que era obrigada a dividir o marido com outra mulher. Imagine, irmãos, a dificuldade, a prova que essa mulher tinha. Agora, queridos, uma coisa vocês, irmãs, todos nós temos que aprender. Apesar da prova, apesar da luta, imagine, aquela mulher, Penina escarnecia dela, zombava dela, não é? E ela segurava aquilo calada. Será que ela brigava, respondia a Penina? Ela simplesmente guardava seu trauma no coração e vai apresentar a ele aquele que pode de fato sanar os seus problemas, resolver os seus problemas. Tem pessoas que quando passa por uma luta, por uma prova, todo mundo fica sabendo. Por quê? Muitos, quando sabem, até escarnecem, zombam das pessoas que estão passando por aflições e por lutas. E às vezes até começam a dizer, quem não sabe, ela fez alguma coisa e Deus agora está cobrando. Aí citam até a Bíblia, o mal sem causa não virá. Mas nem sempre todas as coisas que acontecem com alguém têm a ver com uma dívida que ela tenha ou um pecado que ela tenha. Olha o caso de Jó, né, que foi tão acusado, mas Deus sabia por que estava submetendo o seu servo àquela prova. Assim, muitos podem entrar numa aprovação. O que nós precisamos, irmãos, é ser companheiros, ajudadores, orar, ajudar, consolar, não é? A Bíblia diz que quando Jó começou naquela grande prova, não foi fácil. Diz que seus amigos chegaram, 7 dias, lamentaram com ele, mas depois viraram acusadores e não foi fácil Jó suportar, não é? Quem dera que eles ficassem com Jó até o final. Que é muito bom você, quando vê o irmão numa luta, numa prova, ficar do lado dele, consolando, orando e ajudando, não é? A questão de se ele fez alguma coisa é um problema dele e que Deus é que sabe o porquê. Agora, a você não cabe julgar. Nós devemos de deixar de lado essa mania de querer entender tudo que Deus está fazendo. Você não entende. O próprio Deus foi quem disse, os vossos caminhos não são os meus caminhos, os vossos pensamentos não são os meus pensamentos. Então não tente pela lógica entender Deus, ninguém entende Deus pela lógica. Você só vai entender Deus pela fé e pela obediência. Aí você vai entender Deus de maneira gloriosa, não é? Vamos continuar com o caso da Ana. Vamos lá. O Senhor lhe tinha cerrado a madre. Deus é aquele que provê a maternidade. Está lá em Gênesis 33, 5. Depois levantou os seus olhos e viu as mulheres e os meninos. Ele disse, quem são esses contigo? Ele disse, são os filhos que Deus
graciosamente tem dado ao teu servo. Aqui foi o encontro de Jacó com Esaú, quando viu ele cheio de filhos, né? E olhando assim, né? Falou, quem são? E ele então aqui está dizendo, Deus. Olha como é que ele diz, Deus, né? Os filhos que Deus graciosamente tem dado ao teu servo. Os teus filhos foi Deus quem te deu. Cuide deles. Olha, sobretudo, leve-os para o caminho do Senhor. Os dias que estamos vivendo são dias difíceis, dias de trevas, não é? Nós vemos aí, os filhos hoje dominam seus pais, e se os pais não cedem, eles simplesmente vão embora, né? Para que o pai sofra mais ainda com a ausência deles. Só a misericórdia de Deus, irmãos, criar filho nesses dias não é fácil, queridos. Está aí, Tiago Tiago Meirelles está assistindo, bem-vindo, Deus abençoe. Neuza Gomes Ferreira, que prazer, querida, Deus abençoe. Criar filho nesses dias, você precisa de estar no joelho, nos pés do Senhor, e sobretudo, olha, abre a sua Bíblia, instrui o menino no caminho que ele deve de andar. Essa é a orientação bíblica, está lá em Provérbios 22:6. Faça a sua parte, porque Deus nunca fica devendo nada para ninguém. Amém, queridos? Faça a sua parte e deixa Deus trabalhar no tempo de Deus. Então os filhos, como disse aqui, graciosamente o Senhor tinha dado a Jacó. O versículo 6, a expressão sua competidora se refere a Penina, a outra esposa de Elcana, que aproveitava toda e qualquer ocasião para ostentar o fato de ter filhos, enquanto Ana era estéril. Agora vocês já imaginaram como era aquele lar, aquela família? Elcana era um homem de posses, ele não era um pobre que não tinha o que comer, não, ele tinha. Você vai ver aí que ele era um homem de condições. Mas e daí? A paz, a alegria, a felicidade não está nos recursos e nos banquetes, nem nas mesas fartas. Ana tinha tudo isso, mas o coração dela amargava, porque ela estava diante de Deus, passando uma prova tremenda. Mas uma coisa eu digo para vocês, queridos, ela não deixou o Senhor, ela não foi buscar recursos outros, não é? Mas ficou ali nos pés do Senhor. Então vamos lá, né? Que aproveitava toda e qualquer ocasião para ostentar o fato de ter filhos, enquanto Ana era estéril. O verso 7, subia à casa do Senhor, ali ordenava que os homens de Israel se apresentassem diante do Senhor em 3 ocasiões festivas. Muitos levavam suas famílias na viagem, mas eles não eram obrigados a fazer isso. Esse versículo mostra a devoção de Ana ao Senhor, pelo fato de ela também ir a Siló para adorar a Deus, não é? Ela chorava e não comia. Imagina a amargura do coração dela. Você que é mãe, Neuza, outras irmãs que estão conosco, Márcia que está aqui, coisa linda, né? Os filhos, depois os netos. Eu estou aqui com 7 bisnetos, não é? Que alegria! Se os filhos já dão alegria, os netos dão mais ainda, né? A Bíblia chega a dizer que a alegria dos pais são os filhos dos filhos, né? A coroa dos filhos são os pais, não é isso? Mas vejam os bisnetos que chegam, essa coisinha linda, chamada de bisvovô, a família, uma coisa muito linda. E Ana estava ali, gemendo, sendo, vamos dizer, sofrendo bullying, né? Seria isso daí, mãe de Penina, mas porque ela chorava e não comia. E constantes zombarias de Penina levaram Ana à depressão. Que coisa tremenda, né? Enquanto Penina provocava Ana, Elcana procurava encorajar esta. Meu esposo não, cobria ela, amava ela, dava tudo que fosse mais agradável a ela. E ele lhe disse, olha aí, Elcana vai dizer, ele lhe disse que o seu amor por ela era uma bênção maior do que ter 10 filhos. O versículo 9 e 10. Comeram, beberam, a adoração a Deus não envolvia apenas o sacrifício de animais, mas também fartos banquetes de carne e vinho. Era uma festa, né? Uma coisa muito boa. Todos festejavam com alegria. Penina se alegrava, porque via quando Elcana pegava e dividia as partes que dava a cada um dos seus filhos e filhas. E ele olhava para Ana, nem o filho, né? Dava, procurava cobrir ou compensar, mas o coração de Ana queria algo mais.
Às vezes as pessoas se compensam com coisas mesquinhas, mas o coração de Ana queria a bênção de Deus na vida dela, porque ter filhos é bênção de Deus, não é? Como é que pode? E às vezes fico olhando pessoas que não querem ter filho. Hoje é comum as mulheres, não, eu não quero ter filho, dá trabalho. Outras fazem coisas, vamos dizer assim, monstruosas, tem os filhos e larga pelo caminho. Que coisa terrível, não é? Mas Ana encontrou o lugar da vitória. Onde é que está o lugar da nossa vitória? É joelho, é oração, é clamar, é apresentar a Deus. Que os ouvidos de Deus não estão agravados para não ouvir, nem os olhos para não ver, nem as mãos, nem os braços para não abençoar. Luísa Torres, bem-vinda, querida, é um prazer tê-la conosco. Então, amados, Ana foi para onde? Vamos ver. Eli, sumo sacerdote, juiz de Israel, está lá em 1 Samuel 4,18, era da família de Itamar, o quarto filho de Arão. 1 Crônicas 24:3, o último sumo sacerdote mencionado, antes dele foi Finéias, o filho de Eleazar. Não se sabe a razão ou como o posto de sumo sacerdote passou da casa de Eleazar para a de Itamar. Um pilar do templo do Senhor se refere à entrada do local de adoração, onde as pessoas se aproximavam de Eli para obter aconselhamento e questões judiciais. Coisa interessante, né? O termo hebraico ikal é usado em toda a Bíblia para templo ou palácio e, portanto, sugere que a estrutura em Siló não era mais apenas uma tenda, mas uma estrutura semi-permanente que precedeu o grande templo construído em Jerusalém por Salomão. O versículo 11, dentro do contexto da sua oração, vamos agora ver Ana, queridos, diante do Senhor. Isso é um exemplo para nós, hein? Qual é a sua luta? Qual é o seu problema? Qual é a sua amargura? Qual é a sua dificuldade? Deus não está com o ouvido agravado. Não. O nosso Deus não dormita. Ele não dorme. Ele está sempre acordado. E os olhos deles estão sobre todos, queridos. Quantos milhões esse mundo tem? 7, 8... Quantos bilhões? Quantos são que ocupam a população do mundo? Não importa. Todos estão diante dos olhos do Senhor. E se você clamar, como fez Ana, ela estava amargurada, não é? Mas o que ela fez? Então lá, 1:11, dentro do contexto da sua oração, Ana fez um voto a Deus. Olha, votar é uma coisa muito séria. A palavra diz, é melhor que não votes do que votes e não cumpra. Mas se você votar, Deus não esquece, não. Não esquece. Não esquece, não. Jacó fez um voto ao Senhor quando estava indo para a casa do seu tio. E disse que se o Senhor lhe desse, abençoasse, ele ia pagar o dízimo de tudo que ele tivesse, que ele ganhasse. E na volta Deus disse, olha, agora você vai voltar. Não esquece que você me prometeu. Deus não precisa de nada, não, amados. Mas acontece quando você cumpre o seu voto, você vai ser abençoado. Essa que é a verdade, não é? Dentro do contexto da sua oração, Ana fez um voto a Deus. Olha só que voto tremendo. Ela prometeu, se Deus lhe desse um filho, a criança seria dedicada a ele. Olha, você já imaginou o tempo todo, essa luta que ela teve? Olha que fé tremenda. Deus vai dar um filho a ela. Ele disse, se o Senhor me der. Ela não disse, o Senhor me der o primeiro, depois se me der outro. Não, ela disse, ele será dedicado ao Senhor. Agora a coisa é séria, olha como é que está. Os levitas costumavam trabalhar dos 25 aos 50 anos. Está lá em Números 4:3, 8, 24 a 26. Ana dedicou seu filho à obra de Deus enquanto ele vivesse. Ele não teria aposentadoria. Tremendo isso, não é? Todos os dias dele seria para o Senhor. Coisa gloriosa, amados irmãos. Servir o Senhor. Quando for chamado do trabalho de Deus para a presença do Senhor. Imagine que coisa gloriosa, né? A Bíblia fala apenas de outra pessoa a serviço de Deus por toda a vida, o juiz Sansão. As palavras sobre
a sua cabeça não passará navalha, se refere à lei do nazireado. O voto do nazireado envolvia um período de tempo determinado, normalmente não mais do que algumas semanas ou meses, durante o qual havia o comprometimento da pessoa se abster completamente do vinho, de cortar o cabelo, de tocar qualquer corpo morto. Eram as exigências do nazireu, aquele que estava dentro deste voto. Mas Ana fez mais maior. Ana prometeu que seu filho seria um nazireu por toda a vida. Nazireu por toda a vida. Está lá o verso 12 a 14. Elis fez atenção à sua boca. Agora o sacerdote está olhando para Ana, que está lá, mexendo com os lábios, mas o ouvido dele não ouvia o que ela falava. Ele fez atenção à sua boca, e a certa distância, ele a viu falando, mas não conseguiu entender o que Ana estava dizendo, devido ao longo tempo que ele passou orando, que ela passou orando, ele presumiu que a mulher de Elcana havia bebido muito vinho. Ao verso 15, bebida forte é um termo antigo que traduz a palavra hebraica, que significa bebida fermentada alcoólica. A frase, derramado a minha alma perante o Senhor, contém excelente descrição de uma oração fervorosa. É só você ler o Salmo 62:8, Filipenses 4:6 e 1 de Pedro 5:7. Vamos para o verso 16. Em hebraico, filha de Belial, porque foi isso que o Eli olhou para ela e pensou, né? E ela vai falar isso. Significa alguém de caráter mau. Posteriormente, Belial, a palavra Belial foi usada para designar Satanás. Quando lá em 2 Coríntios 6,15, que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel. Vamos para o verso 17 e 18. Agora, depois que ela, então, vai falar com Eli, não é? Que ela não estava embriagada, mas tinha derramado a sua alma. Ele viu que ele tinha dado uma palavra errada, não é? Então, o que ele fez? Ele agora vai ministrar uma bênção sobre ela. Coisa interessante, não é? Você ministrar uma bênção sobre uma pessoa, não é? O pastor, o sacerdote, o líder, ele pode estender as mãos e ministrar uma bênção. E ele tem de Deus autoridade para abençoar. E ele tinha como sacerdote. E ele então vai dizer para Ana essa palavra, é o 17, 18. Vai em paz. A mudança no semblante de Ana indica que ela experimentou a paz de Deus, enquanto esperava pela resposta à sua oração. No 1,19, a frase Elcana conheceu Ana significa ele teve relações sexuais com a esposa. Essa palavra conhecer não é só de ser apresentado, nunca tinha visto, não. Então, quando no Antigo Testamento você lê essa frase conheceu, é o sentido da relação, como Gênesis 4:1. E o verbo lembrou, o Senhor se lembrou dela. Indica que Deus começou a intervir em favor de Ana para responder a sua oração. Ela teve uma relação com seu esposo, que é uma coisa muito natural. Se acontecer fora do casamento, é adultério e é condenado por Deus. Mas ela e o seu esposo. E agora o que aconteceu? A mão de Deus sobre ela. Cláudia, sobrinha, Deus abençoe, a paz, bem-vinda. Não é? Que coisa linda é você buscar com fé. Porque a palavra de Deus diz que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, que é galardoador daquele que o busca. Agora 1,7 de Tiago diz, pede com fé, não duvidando. Ela foi, derramou sua alma diante de Deus, e aquele pedido subiu à presença de Deus. E aquele voto fez com que o Senhor Deus abençoasse o seu filho. Louvado é o Senhor. E se você ler o capítulo 2, vai mostrar que Deus abençoa ela com outros filhos também, não é? Porque Deus é assim, Deus dá a bênção que você pede. Quando você vem agradecer, cumprir os propósitos e votos que você fez, você vai receber a sua bênção agora aumentada, multiplicada. Esse é o nosso Deus. O nascimento do filho de Ana é parte de uma longa história de homens e mulheres de Deus que oraram por uma criança como um presente divino. Vocês sabem que lá em Gênesis 12, 1 a 3, quando Deus chama Abraão,
Abraão que era casado com Sarai, né? Sarai também era estéril, só que eles esperaram muito tempo pelo Isaac, não foi? Pelo menos quantos anos foi? Ele tinha 75 anos quando pediu. Quando o Isaac nasceu, ele tinha 100 anos, levou 25 anos. E quando o Isaac casa, vai casar com a Rebeca também é estéril. Olha que coisa, que prova tremenda, né? Aí o Isaac começa a orar, orou 20 anos, aí nasceu 2, né? Que foi aquela confusão, Esaú e Jacó, né? Os 2 filhos. Mas tudo bem, mas se Deus demorar, estiver demorando, eu tenho pessoas que oram, não é? Irmãos, é um segredo meu que agora deixou de ser segredo que eu estou falando, né? Mas eu tenho pessoas no ministério que eu oro há muitos anos, porque até hoje desejam um descendente, não tem. Mas as minhas orações não cessam, porque eu sei que Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Se você, né, que está casado há alguns anos, né, 10 anos você está casado, 8 anos, 15 anos, muito bem, não cesse de orar. Porque se está no teu coração ter um descendente ou uma descendente, com certeza Deus vai te ouvir. Essa história de que, não, eu não estou aí para ter filho, eu acho que Deus não vai me dar, não se conforme, não é? Porque se Ana se conformasse, ela ia ter tudo que o marido podia dar de melhor, mas não ia ter aquilo que ela mais desejava. Você deseja, você tem um propósito diante de Deus, então continua orando, pedindo. Eu não vou cessar de pedir por um casal que eu oro todas as manhãs diante de Deus. Eu coloco esse casal pedindo ao Senhor, e eu sei que Deus é poderoso para cumprir. O dia que cumprir, eu vou dar um jeito de apresentar essa criança, se ainda estiver aqui. Se não tiver, com certeza eu vou glorificar a Deus, se puder ter noção, ter essa informação. Mas seja insistente como Ana. Busque, peça, insista, né? Porque buscou com fé, pediu, o Senhor é poderoso para te responder, como aconteceu com Ana, né? Louvado é o Senhor. Olha só, quando Ana teve um filho, ela o chamou Samuel, que significa ouvido por Deus. Aleluia, foi ouvido, não é? Ela explicou que o chamou assim, porque o tinha pedido ao Senhor. Há um jogo de palavras nesse versículo, pois o nome Samuel soa como as palavras em hebraico pedido a Deus. Está lá em 1 Samuel 1,28. O 1,22. Quando o menino for desmamado, as crianças hebreias eram normalmente desmamadas por volta de 2 ou 3 anos de idade. Lá no 23, né? Olha só. De acordo com a lei, Elcana poderia ter declarado o voto de Ana uma promessa imprudente e tê-la proibido de realizá-lo. Está lá em Números 30, 10 a 15. O fato de ele não ter feito isso demonstra o seu amor e estima por ela, não é? Porque para um pai, naqueles dias, cada filho, sobretudo macho, era importante, né? Porque precisava dessas mãos para ajudar e coisa assim, não é? Mas então vamos lá, né? O verso 24 e 25, 3 bezerros. A lei de Deus exigia que uma oferta e holocausto fosse dada por ocasião do cumprimento de um voto especial. Está lá em Números 15, 3 e 8. 2 dos bezerros provavelmente serviam como um presente a Eli, e o terceiro seria sacrificado, um efa de farinha ou um odre de vinho. Vamos lá, o efa correspondia a algo em torno de 20 a 40 litros. Né? Um odre de vinho era uma oferta de bebida. O verso 21 e 26, já concluindo, Ana deu um testemunho de que Deus havia feito por ela, né? Quando você lê a seguir, você vê ela falando o que Deus fez na vida dela. Será que você, quando recebe uma bênção de Deus, você glorifica a Deus, você louva a Deus, você faz festa? E aonde você vai? Irmãos, eu quero falar da minha alegria, porque Deus me atendeu, Deus me respondeu. É muito interessante a gratidão. Alguém disse que a gratidão é a memória do coração, não é? Então é muito bom isso. Eu vou me lembrar daqueles 10 leprosos. Deus cura 10 leprosos, e a lepra era uma doença terrível, tirava da família, do seio da família, tirava do meio social, tinha que viver num lugar separado. Que coisa terrível, irmãos, que era a lepra. E 10 leprosos clamam, e o Senhor diz, vai mostrar aos sacerdotes como manda a lei.
E eles vão caminhando para mostrar-se aos sacerdotes. E quando eles foram andando, a lepra desapareceu de todos. E um olhou para o outro, eu estou limpo, correram para lá. Um parou e disse, não, peraí, eu vou agradecer. Eu vou agradecer. Ah, meus irmãos, e ele voltou. Quando ele voltou, o Senhor olhou, não foram 10 os curados? Não teve nenhum outro que viesse a não ser esse estrangeiro, ele era um samaritano, não é? Quer dizer, os correligionários da família não vieram agradecer. Mas o que aconteceu com esse que veio agradecer? A tua fé te salvou. Ele foi curado da lepra e foi curado também do pecado, porque quando Jesus disse, a tua fé te salvou, já foi uma representação de quem veio a Jesus. Não veio só para buscar uma bênção, não. Não é? Tem pessoas que vão na igreja e dizem, olha, eu estou com uma dor de cabeça, eu estou com um problema em casa, resolveu o problema e desaparece. Vai me lembrar de um colega que foi numa repartição pública uma vez tratar de um assunto, chegou lá, uma pessoa veio, cumprimentou ele, Jair Pedroso, pai do senhor querido, prazer em tê-lo conosco. Ele foi tratar do negócio e uma pessoa o reconheceu, disse, o senhor pastor tal, eu fui na sua campanha, eu estava com uma doença, o senhor orou por mim, eu fiquei curado. Aí o colega perguntou para a pessoa assim, e qual igreja que você está? Ela disse, não estou em igreja, não preciso, já fui curado, eu não preciso de igreja. Que pena, não é? Que pena. Só foi lá buscar a cura física, né? A maior enfermidade, Iracema Bittencourt, bem-vinda, Deus abençoe. A maior doença, a maior necessidade que nós temos nessa cura física, não é o alimento material, ainda que necessitemos dele, é a nossa comunhão com Deus. É a salvação da nossa alma, é a alegria de que um dia vamos partir daqui para estar com o Senhor para sempre, não é verdade? Então a gratidão é a memória do coração. Ana agradecia a Deus. Leia o capítulo 2 e veja, não é o cântico, aqui é chamado de o cântico de Ana. Ela vai falar, ela vai glorificar a Deus e vai agora contar que certamente já tinha passado muito tempo os outros filhos que ela tinha sido abençoada. Você está pedindo alguma coisa ao Senhor? Ele tem muito mais para te dar, mas não esqueça de pedir e agradecer. E, sobretudo, abraçar o abençoador. Há pessoas que querem a bênção, mas não querem o abençoador. Que pena, a bênção passa e o abençoador permanece para sempre. Amém? Ao contar aos outros, ela exaltou a Deus e o louvou pela graça que ele lhe concedeu. Vamos encerrar com 28, tá? Ao Senhor eu entreguei, ela tinha alegria de falar. Ao Senhor eu entreguei. O verbo hebraico traduzido como entreguei, da ideia de uma completa entrega da criança a Deus. É do Senhor. A bem da verdade, queridos, os teus filhos não são teus. Ah, não são não. Se você acha que são, não são. Os meus filhos não são meus. Por isso é que Jó foi muito prudente quando disse, o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Não é isso, irmãos? Os filhos são a herança do Senhor. E o fruto do ventre, o seu galardão. Eles pertencem ao Senhor. E um dia nós vamos dar contas a Deus de como estamos criando eles. Não é? Porque um dia você vai comparecer perante Deus e Ele vai te cobrar tudo. Porque Ele te deu filhos. Com que propósito? O propósito de cada filho que Ele te deu, Deus tinha um plano na vida dele. E esses planos são para a glória de Deus e para abençoar outras pessoas, não é isso? Então vamos continuar agora a encerrar com 28. Ao Senhor me entreguei, amém? Criança de Deus, vamos fechar. Ele adorou a palavra, em hebraico para adorar significa abaixar. Essa é a resposta humilde de pessoas agradecidas que reconhecem a majestade de Deus. Ele, Samuel, adorou a Deus. Você adora a Deus, nós adoramos a Deus. Que Deus possa nos abençoar. Amém, queridos? Então eu vou chamar a irmã Márcia, ela vai cantar um hino que é para despertar. Vamos despertar. Amém? Vamos despertar enquanto é dia, trabalhar enquanto podemos. E não esquecer da palavra que nós ouvimos daquele belo louvor do Sérgio Lopes, né? A fé. Né? A fé só abre os mares quando o momento chegar. Né? Então, glória a Deus, guarde esse louvor. É Fé de Sérgio Lopes. Se quiser ouvir em casa, é só entrar lá no YouTube e pedir. Amém? Vamos ouvir, irmão Márcio.
Vem, eu quero ver se vai ficar bom. Eu vou, claro. Tá em frente para ver se vai ficar bom. Deixa eu parar essa música aí. Tá. Boa noite na paz do Senhor. Estou alegre em poder estar mais esta noite louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Estamos aqui em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Desperta, podem cantar comigo. A poder do teu nome, Senhor. Amém? Estamos chegando no final do nosso trabalho. Deus abençoe aos amados que estiveram conosco até este momento, glorificando a Deus. Amém? Louvado seja o Senhor. Hoje é terça-feira e amanhã nós não temos trabalho, mas quinta-feira estaremos aqui. Amanhã temos sim o clamor do meio-dia, não é? E também hoje temos o clamor da meia-noite. Amanhã, às 6 horas da manhã, o pastor Wesley abre com a primeira hora. Amém? E eu vou convidar vocês para a próxima quinta-feira. Estamos
penetrando nas cartas de Pedro, né? Aprendendo muito ali com Pedro. E quinta-feira nós estaremos aqui ministrando, não é? O livro de Pedro. Já estamos na segunda epístola, né? Já caminhando para o encerramento, mas ainda temos algumas aulas. Amém? Nós vamos orar para encerrar. Louvado é o Senhor, agradeço a presença de todos que estiveram conosco aqui nessa live, que Deus abençoe grandemente suas vidas. Nós estaremos encerrando amanhã, pela manhã, essa mensagem estará como uma mensagem matutina nos grupos, que Deus abençoe a todos que vão assistir, e que o Senhor nos dê todas as experiências de Ana, tanto de Elcana, até de Penina, né, para nunca imitarmos o que Penina fez, que foi tudo muito errado, né? Amém, amados? Vamos orar então, continuar orando pela nossa irmã Elzira, não é? Para que Deus a abençoe nesse procedimento que ela estará fazendo, é o que eu recebi do nosso irmão Osias, né? Então vamos orar, também orar pelo nosso pastor Washington Antônio, né? Lá de Maceió, né? Estão passando uma grande prova, entregue à igreja de Maceió, pastor Washington Antônio, todo o povoado onde eles estão tendo que se retirarem da região, porque as casas estão em processo, em possibilidade de desmoronamento, né? Então precisam de sair. Agora é aquilo que eu disse, imagine uma pessoa idosa que lutou a vida inteira para ter o seu cantinho e agora vai sair para reconstruir como, não é? Nesse período que os aposentados vivem pela misericórdia, né? Mas vamos orar, pedir a graça de Deus também à nossa igreja lá, o pastor Washington Antônio, também o pastor Adalto Luiz Borel nos deu a notícia sobre o seu pai, o José Borel, sobrinho, né, que está em tratamento. Estamos orando ainda por ele para que Deus complete a obra e abençoe, né? Louvado é o Senhor. Então vamos orar e encerrar. E eu lhe espero na próxima quinta-feira, às 20 horas, estaremos juntos, se Deus quiser. Amém? Pai Celeste, obrigado por esses momentos que passamos junto com os teus filhos. As mãos poderosas sobre eles, abençoe grandemente, Pai, e que possamos colocar nossa fé em ação, Pai. Sabendo que o nosso Deus que atendeu a Ana pode nos atender, e a todo aquele que buscar o Senhor com fé, com persistência, a dar-nos esta graça, aquele que precisa, e nós todos precisamos do Senhor no nosso dia a dia. Abençoe o teu povo, Pai. Nós oramos assim, entregando todos em tuas mãos, te pedindo uma noite de paz para todos, e amanhã e o restante dessa semana possamos estar debaixo das tuas mãos poderosas, nos livra do mal, Pai. Assim nós entregamos essa nação brasileira nas tuas mãos, a nossa classe médica, os profissionais de saúde também, Pai, guarda, abençoa. Ó Senhor da glória, ajuda-nos que aqueles que ainda estão presos nesse vírus da Covid-19, Pai, sejam libertos, Pai. E que essa vacina que está sendo tão comentada, ó Pai, tão esperada, de fato ela alcance o resultado que todos estão esperando. Mas enquanto não acontece, Pai, nós buscamos é do Senhor, que a nossa vitória vem do Senhor, que fez os céus e a terra, Pai. Assim nós oramos, entregando todos em tuas mãos, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Agora, meus amados irmãos, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja convosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Diga amém e receba esta bênção em nome de Jesus. Amém.